tinha mais ou menos 11 anos de idade, de 11 para 12 anos, e foi um período que eu gastava muito tempo em oração. Eu fui criado dentro de um círculo de oração, né? Minha mãe, ela ia para o matutino de 5 e na segunda-feira era o dia todo de oração. Então ela voltava, tomava café e 9 horas até 5 da tarde. Então ela obrigava a gente a orar. Então eu fui criado dentro dessa coisa de oração. Então eu terminei pegando o gosto por oração. E quando você vai orando, você descobre mais do que uma religião ou um sistema. Deus começa a interagir com você de uma forma mais intensa. E nesse período, Cássio, eu comecei a orar. E Isso com 11 anos de idade? 11 anos de idade. E eu lembro que à noite eu só ouvi uma voz: levante-se e vá orar. E eu me levantava e começava a orar. Eu dormia na beliche, na parte de cima, pulava, me ajoelhava no sofá na sala e ficava orando. E eu lembro que um dia, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu ouvi literalmente aquela voz dizendo: levante-se e vá orar, senão a casa vai cair. Eu, meu Deus do céu. Aí eu pulei para orar. Quando eu cheguei na sala que me ajoelhei, eu comecei a ver, a gente chamava lá na época, não sei se é o mesmo, não, cumieira da casa, sim. que era a linha, né? A linha. E eu olhei, parecia normal, e ela começou a fazer um barulho, cara. E você escutou? Eu escutei, eu disse: rapaz, esse negócio vai cair mesmo. Então eu comecei a orar. Como eu não tinha tanto entendimento ainda de oração, nem o conhecimento da palavra que eu tenho hoje, eu lembro que eu botei a mão assim, fiquei assim, porque eu me lembrei de Moisés. Quando Moisés levantou a mão, né, e cansou, aí Josué ficou, os outros ficaram segurando. Arão e Ur. Arão e Ur, né? Isso. Aí eu disse: em nome de Jesus, vai ficar aí. Jesus me socorre, Jesus ajuda, não deixa essa casa cair. Aquela oração de criança também. E fiquei orando lá. E eu amanheci o dia orando e a bicha trincando. Quando deu 5 horas da manhã, minha mãe acordou e ouviu também. E eu só senti uma nota de que eu deveria ficar naquela cadeira orando até que todo mundo saísse de casa. Então, minha mãe acordou os meninos, né, os meus irmãos, minha irmã, e eu continuei orando. E aí ela ligou para minha tia, a irmã dela. O meu tio Martins tinha um caminhão, veio nas pressas, e ninguém queria entrar dentro da casa. E eu lembro que eu disse: vai, porque não vai cair enquanto eu estiver aqui orando. Amém. E aquilo Glória trouxe uma confiança para os caras que iam tirar a mudança. Foi uma experiência interessante demais, né? Sim. Porque aí as pessoas entraram e eles olhavam para mim ao ponto de dizer: fica aí que a gente entra, né? Fica na retaguarda. Vamos tirar algumas cópias de Sérgio Pessoa para colocar nas casas. Cada setor. Então, foi interessante porque aí, quando deu 9 horas da manhã, que foi a hora que os caras chegaram para tirar a mudança, ela começou a estralar quase que continuamente e ninguém queria ir. E eu olhando e dizendo: você fica aí, no nome de Jesus, você não vai cair. E você lá na sala. E eu lá na sala, eu não saí da Sua sala. mãe saiu, todo mundo Minha saiu. mãe, todos eles foram saindo, pegando roupa, pegando tudo. Foi uma agonia. Eu sei que a mudança em si, com tudo tirado de casa, foi 11h30 da manhã. Foi a última coisa de sair, foi a cadeira onde eu estava. Os caras me levaram parecendo que eu era o Papa ali. Você tá lá na cadeira. E aí eu corri, entrei no caminhão. O caminhão, 3 metros, cara. 3 metros ele saiu da frente da casa. A casa desmoronou. Desabou. Só ficou em pé a parede da frente. Até a lateral dela entrou. Assim, foi uma experiência espetacular. Nessa época, eu fui morar com a minha mãe e meus irmãos na garagem da minha tia. Então, ela tirou o carro e colocou os móveis lá e a gente dormia na garagem. E eu me ajoelhei e disse: Deus, eu sou seu filho. Glória a Deus. Oh, aleluia. É isso aí. Quando eu vi meus irmãos dormindo no chão e minha mãe, eu disse: eu sou seu filho. Eu quero uma casa hoje. E eu vi uma casa toda na laje, a coisa mais linda. Só que meu pai já tinha saído de casa. Nós não tínhamos salário, minha mãe não tinha nada. E eu vi essa casa. E quando minha mãe acordou, eu disse: eu vi a casa, mãe. Onde a gente vai? Ela disse: meu filho, nós não temos para onde ir.
eu não tenho salário, eu não tenho nada. Eu disse, eu vi a casa, vamos andar que eu vou achar essa casa. Eu saí do bairro de Santa Rosa até o bairro do Cruzeiro, andando, e parei na frente de uma casa desocupada. Rapaz, quando eu vi a casa, aí tinha casa para alugar, procure a pessoa ao lado. Eu fui, era o dono da casa. E minha mãe, parei, eu disse, senhor, essa casa dá para alugar? Aí ele disse, tá, menino. Aí eu disse, a gente pode ver? Aí eles, podem. Aí entrou. Quando eu entrei, que eu vi a laje igual, E confirmou no seu coração. a da oração. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar e me ajoelhei na sala. E disse, Deus, muito obrigado. Amém. Deus, muito obrigado. O cara olhou para mim assim, ficou meio assim, e disse, a senhora tem marido? Aí ela disse, não. Então não alugo. Como é que vocês vão pagar esse aluguel? Então eu me levantei e disse, você vai me alugar, porque foi Deus que me mandou aqui. Aleluia. Aí ele olhou para mim assim, meio assustado, e disse, Deus? Eu disse, foi ele que mandou. E ele já falou com o senhor. O senhor começou a chorar e disse, tá alugada a casa para vocês, não sei nem como é que vocês vão pagar, mas a casa tá alugada. Glória.